Olá, está no ar mais uma edição do podcast do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, A Palavra é Tua. Eu sou Viviane Finkelstein, ao meu lado Carla Seabra, e nós continuamos conversando sobre a importância dos cursos de jornalismo. Hoje, o nosso entrevistado é doutor em Ciência da Comunicação, doutorando em História, ele coordena o curso de jornalismo da PUC e é professor efetivo do curso de pós-graduação em Comunicação Social. Além disso, ele também tem experiência em redação e assessoria de comunicação. Davidson Moacir César de Campos, seja bem-vindo. Muita alegria te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar sobre jornalismo, né, que é a nossa profissão. Muito bem. Bom, eu e a Carla somos da Famecos, né? E então, com muita alegria, a gente também conversa sobre as mudanças que aconteceram ao longo desses anos, né, na nossa faculdade. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, do teu período de estudante, né, e desse processo que tu vem acompanhando, onde a universidade precisa buscar novos caminhos, né, para ser tão atraente aos olhos dos estudantes. Bom, esse sempre é um problema que tem dois elementos principais, né? O que os estudantes gostam e o que eles querem, e o que a formação num curso de jornalismo demanda, né? O que é necessário para se tornar um jornalista. Então, eu estudei nos anos 90 jornalismo, e a formação naquele momento ela era mais humanística, né? Ela tinha uma ênfase em repertório, em criar referências a partir de diferentes áreas do conhecimento. E esse movimento, nos anos 90, né, vai ter uma maior aproximação das tecnologias. Tá? Então, se entendeu naquele momento que, com o desenvolvimento das tecnologias, e a gente lembra que o celular e a internet vão surgir nesse momento, né, vai levar a um deslocamento do processo de formação de jornalista nessa ênfase no tecnológico. Hoje a gente vive um outro momento, né, em que se impõe, né, a inteligência artificial, uma circulação muito acelerada de informações e mais, né, a possibilidade de que todos produzam informação. O que levou, em algum momento, à confusão, né, de que jornalista simplesmente é um gerador de informação, né? Tem desdobramentos sociais muito mais relevantes que esse. Então, nesse momento, os cursos eles procuram um novo momento de adaptação, né, ao tempo e às exigências da nossa profissão. E eu entendo que o movimento seja no sentido de, novamente, aprofundar a produção de repertório para os estudantes, né? Principalmente com o impacto da inteligência artificial, que produz, né, muito da técnica, mas ainda assim vai demandar, né, dessa intervenção do humano e, mais do que isso, né, da nossa profissão em específico, que se mantém o valor principal dela, né, que é saber o que é relevante e o que importa para a sociedade. Então, por mais geração de dados que se tenha, por mais tecnologia, o papel do jornalista em sociedade ele continua intocado em todo esse movimento que eu referi. Né, porque, efetivamente, né, quando as grandes coisas acontecem, as pessoas não correm para as redes sociais. Elas continuam correndo para a produção jornalística, seja nos veículos tradicionais, seja nos novos modelos de jornalismo, ou seja, para jornalistas que elas confiam. E isso é muito claro em momentos como a pandemia, né? Infelizmente, que a gente passou por esse momento, foi possível acompanhar. Então, entendo que a profissão continua muito relevante, socialmente falando, apesar dessas transformações no processo de formação, mas vejo o interesse nos estudantes em aprofundar essa leitura, né, da nossa sociedade, para aí sim poder indicar as melhores formas de se usar esse conjunto de informações em circulação. Hoje, esse estudante de comunicação, ele vive também com um fantasma, que é a questão de que o nosso diploma, né, ele continua não sendo exigido para a prática da profissão.
Hoje em dia, infelizmente, ainda existem registros profissionais sendo liberados, né, em função da desconstrução que foi feita no Ministério do Trabalho nos últimos 4 anos, e as pessoas conseguem, por uma porta alternativa, exercer a profissão. Queria a tua opinião como coordenador do curso de jornalismo e também como professor. Como tu sente isso em relação aos alunos? Como eles se sentem nessa situação, né? Dessa vulnerabilidade? Eles, sim, estão no caminho correto, né? Buscando o conhecimento, né? O entendimento da profissão e, em algum momento, eles disputam vagas com esse tipo de pessoa, né? Que não tem essa qualificação. Bom, eu acho que essa foi uma preocupação que chegou aos cursos naquele momento, no primeiro momento da aprovação, que foi 2009. Eu já lecionava naquele período, mas hoje isso não, digamos assim, não chega a ser observado como uma questão, como um problema, né? Até porque o mercado, de alguma maneira, eu sou a favor do diploma, né? Eu acho que a formação em jornalismo é determinante para um bom exercício profissional. Defendi em todo momento, né? Sou assim um entusiasta, militante, né, da causa. Um militante e um entusiasta da campanha pela PEC do diploma, né? Mas assim, o mercado regulou isso, né? Quem quer uma produção de informação de qualidade não contrata as pessoas que não estudaram para isso, né? A gente pode ver que isso, de alguma maneira, foi uma forma das empresas e também de outros setores de, digamos assim, enfraquecer a categoria. É uma forma que atingiu aos sindicatos, por exemplo. Mas, da mesma forma, as empresas jornalísticas, assim como as empresas que buscam assessores, essas exigem o diploma, né? Por quê? Porque sabem que vai ser um profissional capacitado para produzir aquilo, né? Porque, principalmente no campo jornalístico mais direto e mais tradicional, a ideia de credibilidade é fundamental. E o que sempre conferiu credibilidade às marcas não são as próprias marcas, e sim a promessa de que as pessoas que estão produzindo aquela informação são capacitadas para isso. Então, a credibilidade está exatamente na formação em jornalismo. Agora, a gente vê muitas pessoas apresentando programas, escrevendo colunas que não são jornalistas, mas para fazer isso não é necessário ser jornalista, né? A legislação já dizia isso. Até porque o jornalismo se faz muito mais fora do visível do que no visível, né? E muitas dessas pessoas que buscam o tipo de certificação é legal, né? Não sei se é tão ético, não sei se é legítimo, mas é legal. Acabam por entender que fazer jornalismo é saber falar ao microfone. Não, isso até uma criança sabe fazer. Né? Então, o jornalismo é muito mais o que não se vê, né? Os processos e todas as formas mesmo de seleção, né? Os nossos processos de noticiabilidade, de valor notícia de seleção de produção, que essas pessoas desconhecem, né? E volto a dizer, o mercado já sabe disso. Tanto é que é um fenômeno bem interessante quando a gente vê os influencers, que são uma figura importante hoje dentro da ecologia comunicacional, quando eles conseguem alavancar efetivamente esse lugar e conseguem um engajamento maior, uma visibilidade maior, a primeira coisa que eles fazem é contratar um assessor. Né? Por quê? Exatamente porque eles vão precisar profissionalizar o seu fazer. Né? Então, profissionalizar a gestão da sua imagem, a gestão das suas redes mesmo. Né? Então, eles vão procurar alguém que é habilitado a fazer isso, ou seja, alguém que passou por um processo de formação. Então, o diploma é importante, né? Mas essa não é uma preocupação. Inclusive, tem um fenômeno novo nos cursos de graduação, que eu acho que tem relação com isso, né, que é assim, a gente tem recebido muitos jovens que já são influencers. Quer dizer, pessoas que já vivem
da sua produção de conteúdo, principalmente nas redes sociais, né, que é o lugar privilegiado da internet, também de circulação de dinheiro e de empregabilidade mesmo, e que vem fazer o curso de jornalismo ou outros cursos de comunicação porque entendem que precisa qualificar o seu processo para poder, né, alavancar, então, o seu negócio. Eu tenho muitos estudantes que já vivem da comunicação, mas que vêm estudar jornalismo porque entendem que vão se tornar profissionais melhores, né? Então, é uma questão social, eu acho que a sociedade tem que se preocupar com isso, né? Quem está produzindo a informação que ela consome, e se a pessoa é habilitada para isso, né? Como o processo de desinformação se esconde por trás dos formatos jornalísticos, né? Como a fake news, né, usa os nossos formatos para circular, ou mesmo a opinião. Né? Então, a preocupação, digamos que é mais social do que profissional nesse momento. Apesar da gente ver um movimento bem importante assim nos últimos anos, que foi uma diminuição da procura pelo curso de jornalismo, mas nesses últimos 2 anos houve uma retomada, né, da procura pela formação, porque as pessoas entenderam que continua sendo determinante para uma boa prática. Estavas falando dessa importância social, né? Eu fiz a faculdade, terminei lá no início dos anos 80. Então, a nossa tecnologia era uma Remington manual que, se jogasse longe, quebrava uma parede, matava alguém. Uma régua de paica. Exatamente, né? Aquelas, enfim. E aí eu acho que a preocupação, como a gente não tinha o acesso mais rápido, mais facilitado para buscar aprofundar, para buscar, né, ou uma fonte, ou aprofundar uma informação e tudo, se aprendia muito as técnicas de buscar, e tanto que quando eu comecei como repórter, a gente sabia o assunto do dia, não tinha marcado nada com ninguém. Vai, pega a equipe e vai, né? Então, era ir no endereço da pessoa, ligar para um convencional para ver se a pessoa estava. Então, a logística era mais difícil. Mas eu tenho a impressão que isso ajudou muito para que depois, quando viessem as tecnologias, se tivesse essa bagagem, né? O que eu... toda essa introdução que eu fiz aqui, né, que eu queria entender assim, que se existe ainda essa preocupação, ou melhor, essa ocupação, né, dentro das universidades, com os professores das faculdades de jornalismo, em manter essa prática de aprofundar, de repente não depender tanto da tecnologia para chegar a uma informação de qualidade. Claro. Assim, eu costumo dizer, e tenho discutido isso com os professores, de alguma forma a gente conversa sobre isso, né, tanto da FAMECOS quanto de outros cursos, que assim, frente a todas essas transformações, o jornalismo duro ele permanece, porque esse é o nosso grande valor. Né? Então, a curiosidade, a construção de uma pauta, né, que é um momento muito importante do processo jornalístico, e não só, né, em redação. Né, é importante a gente dizer que o melhor assessor é o melhor repórter, né, porque ele sabe efetivamente o que tem valor notícia, né, o que não é de interesse só da instituição, da organização que ele representa, o que é socialmente importante, o que vai ganhar a circulação. Separa bem isso do que é publicidade. Né? Então, quando eu falo sobre jornalismo, eu estou falando sobre todas as nossas áreas de atuação, sobre gestão de dados, né? Porque num conjunto de circulação de dados tão intenso, o melhor profissional para trabalhar na seleção do que realmente importa é o jornalista. Essa é nosso grande fazer. Né? Então, essa formação ela é uma formação importante e privilegiada.
Claro que, né, em função do desenvolvimento tecnológico, a gente tem que aprender a inserir a tecnologia dentro desse processo, o que é diferente de, né, se tornar dependente da tecnologia. Então, o grande desafio se coloca exatamente em inserir a tecnologia dentro desse processo de produção de informação jornalística. Mas, assim, é quase assim, um consenso, né, de que, diante desse processo de transformação, eu não falo em crise jornalística, do campo jornalístico, como as pessoas falam, da profissão, é um momento de transformação e que a gente vai precisar, então, se inserir no tempo, né, porque o jornalismo, de uma maneira geral, ele ficou preso um pouco no século XIX, né, com a ideia da verdade, e a verdade nos prejudica, né, essa lógica de buscar a verdade, falar a verdade, porque a gente sempre sabe, né, por mais isento, mais objetivo, mais imparcial que se seja, a gente vai ter sempre uma perspectiva do acontecimento, né, porque assim, os acontecimentos eles estão no mundo, mas sim, existe uma preocupação importante. Eu tenho lido sobre isso, tenho discutido sobre isso, né? Tenho outras pessoas que estudam o nosso campo, e a gente sabe que os estudos jornalísticos são sempre práticos, né? Porque eles são aplicados ao nosso fazer. A gente tem certeza que essa formação é o que nos diferencia. Porque mais do que um conhecimento e mais do que qualquer outra coisa, né, ser jornalista é uma forma de a gente olhar para o mundo. Né? E é isso, eu acho que é o principal da formação dos estudantes. Agora, como eles vão aplicar isso, em que plataforma eles vão aplicar isso, aí é né, por interesse ou então por possibilidade. Mas a construção desse olhar para o mundo, ela se dá exatamente da mesma forma como acontecia sem a tecnologia. Porque a tecnologia por si só ela não é nada. É claro que tem os algoritmos, tem todo um processo de ensino assim das ferramentas. Né? Mas mesmo assim, na perspectiva jornalística, a plataforma está ali para ser utilizada da melhor forma. Aí a pessoa precisa olhar para a rua, né? Precisa olhar para o mundo. E esse olhar eu acho que continua sendo construído da mesma forma, talvez hoje com menos referências, e aí é um processo de autoformação mesmo, que necessário dos estudantes, né? Porque se observa que, em função das pessoas acessarem muito as redes sociais, né, e isso ser bastante limitante por ação dos algoritmos, principalmente a formação de bolhas, falta um pouco, em determinados momentos, de repertório para exatamente isso, né? Quando a gente recebe uma demanda, saber onde ir, saber o que olhar, saber o que já aconteceu sobre aquilo, que esse era uma preocupação maior. Mas isso também é uma questão de adequação, que a gente tem que pensar isso pedagogicamente, porque a própria ideia de memória está colocada em questão no nosso tempo. Né? Para que eles vão guardar tanta coisa na memória se existe, né, esse dispositivo que é a internet, né, e que lá na sua origem, nos estudos cibernéticos, vai ser feito a partir do estudo do cérebro. Né? Então, é uma prótese cerebral, digamos assim, que de alguma forma já está acoplada ao corpo das pessoas. Né? É um desespero quando a gente esquece o smartphone em casa. Exatamente. Então, o grande desafio é como inserir isso no processo, mas o processo ele continua existindo e né, os estudantes sendo formados para isso. E dentro de sala de aula, esse dispositivo, que é o telefone celular, ele acaba muitas vezes sendo um grande problema, né? Porque é mais uma... Porque, na verdade, quando a gente entra na faculdade, a gente já entra muito jovem, com muitas coisas, né, na cabeça, com muitos sonhos, com muitos ideais e amizades, atividades, romances, e o telefone distrai, ele nos distrai. Se a gente não se policia, ele nos distrai. Qual é a estratégia dentro? Porque nós já ouvimos várias estratégias de vários professores.
estiveram aqui conversando com a gente para tentar, né, buscar que não dá para dizer não mexe, não, né, porque afinal são todos adultos, né? Mas como é que vocês, né, como é que tu lida especificamente com isso, assim, com esse telefone ali e eu prefiro ver como um desafio e não como um problema, né? Assim, durante a pandemia, por exemplo, durante o período de isolamento, em que as aulas tornaram mediadas, né, o smartphone ele foi um aliado para além da transmissão, né? Porque muitos estudantes, agora a geração que está formando agora, formou ano passado, é a geração, né, que passou por essa experiência durante o seu processo formativo. Eles são muito hábeis em produzir informação jornalística a partir desse equipamento, né? E se eles se tornaram hábeis em produzir informação jornalística a partir desse equipamento, o grande desafio é, então, como nós trazemos isso para dentro da sala de aula. O problema, assim, um problema maior não é o smartphone por si só, é o modelo de sistema de sala de aula que nós possuímos, né? Porque é um modelo que é repetido aí desde o século XI, talvez antes. E isso faz, em outros níveis, por exemplo, né, que as crianças que querem ser crianças sejam consideradas não aptas para estar dentro da sala de aula. E aí a gente tem uma série de medicalizações, uma série de outras questões. Então, dentro da sala de aula da universidade, de alguma maneira, isso se reflete. Mas, de novo, né, com esse conjunto de tecnologias, o papel da sala de aula ainda é o professor ficar transmitindo conteúdo para os estudantes, sabe? Eu acho que a discussão ela é mais pedagógica do que para o processo de formação jornalística. Mais do que isso, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito importante, como professores do campo da comunicação como um todo, de reinventar o processo educacional, né? De reinventar o processo educacional mediante a esse conjunto de tecnologias que a gente tem. Então, claro que assim, eu costumo brincar com o pessoal que um corpo continua não ocupando 2 espaços ao mesmo tempo. E não continua. E quando a pessoa acessa o smartphone, ela entra num processo de imersão. Sim. Que ela fica, eu costumo dizer que é aula de corpo presente, né? Quer dizer, o corpo está ali, mas a atenção da pessoa tá em outro espaço, literalmente, né? Tá num espaço virtual ali. Então, eu acho que é um desafio de como trazer isso para a sala de aula. E isso tem sido feito das formas mais diferentes. Eu gosto muito de fazer citações durante a sala de aula, né? Os meus alunos brincavam que eu abro parênteses durante o processo ali durante o tempo de aula, e eu costumo dizer também, vamos parar aqui, eu quero falar uma coisa, vamos abrir um parênteses para dar materialidade para eles. E como eu faço muito isso, e de alguma forma eles não têm muitas referências, ou têm outras referências que não as minhas, essa é outra questão importante, geracional, né? Quer dizer, eles estão sendo educados para um mundo que não existe por pessoas que vêm de um mundo que não existe mais. Essa geração é uma geração de transição absoluta, né? Então, sempre que eu faço uma dessas referências, uma dessas citações, eu digo, vocês já ouviram isso? Vocês conhecem isso? Já assistiram? Então procura aí no smartphone, etc. Quer dizer, eu tento inserir das mais diferentes formas no processo da sala de aula. Porque se eu ficar dentro de uma aula de 1h30 ou 3 horas, com uma aula expositiva, como muitas vezes nós fizemos, né? Era expositivo e técnica, expositivo e técnica, não faz mais sentido para eles. Sim. Não faz mais sentido para a geração, porque eles pensam diferente da gente. Assim, a internet modificou muito as características cognitivas dessas gerações. A geração que está vindo aí mais jovem, ela pensa diferente desses jovens de agora. Sim. Absolutamente diferentes. Então a gente tem que entender um pouco isso, né? Discutir um pouco
da questão educacional mesmo, da questão didática, né? As pedagogias do ensino de jornalismo, para conseguir inserir essa tecnologia. Algumas pessoas podem achar um problema? Pode. Né? O que eu faço exatamente? Eu uso esse exemplo. Né? Quando eu estou falando e alguns fugiram, eu começo a falar algumas coisas aleatórias. Né? Por quê? Porque o restante todo da turma começa a rir, e eles estão ali imersos em outro universo. E aí eu uso como exemplo. Vocês viram a questão que eu falo de dois? Quer dizer, o cara volta, não sabe muito bem o que está acontecendo ali. Então ele vai aguardar um outro momento para fazer uma atividade, para fazer... Né, porque a gente vê que veículos tradicionais, assim, né, no mercado tradicional, as consideradas grandes marcas, eles já inseriram esse equipamento no seu processo produtivo. Né? A gente vê em transmissões internacionais. Né? Então, esse nunca pode ser um problema. Pelo contrário, né? Ele tem que ser trazido para o processo de ensino para aí sim o estudante entender que ali no lugar, né, que é importante, claro, ele está na rua, ter o cheiro, né, ter a sensibilidade, pé no barro mesmo, mas que ali, com esse equipamento da mão, ele também pode fazer um material jornalístico de qualidade, né? Porque todas as informações estão ali. Absolutamente toda e qualquer informação. Principalmente em função da transparência, né? Dos portais de transparência. Então, ele também tem que adquirir essa competência de utilizar isso, né? E nada melhor do que trazer para a sala de aula, que aí vai fazer mais sentido os outros processos formativos que são necessários para esse estudante. Então, de novo, é um desafio? É um desafio. Porque até nós, é muito mais agradável, às vezes, ficar ali olhando as redes sociais, de qualquer que seja, do que algumas conversas que a gente é obrigado a ter. É muito mais interessante, né? E como os caras são inseridos dentro de uma sala, né, que ainda castiga os corpos, né, porque o objetivo da classe ali é o quê? Que o cara só aprende com a razão. Né? O corpo fica fora do processo, ele fica aprisionado ali. Então, quebrar isso é importante. Quebrar isso no processo de formação da comunicação é bastante importante. Até especificamente na PUC, né, tem um prédio que ele chama o Living 360, onde é um prédio com salas experimentais, né, salas que se montam e remontam como a turma ou o professor demandar, né, com várias tecnologias assim, multimídia sendo utilizadas. Eu brinco com os estudantes que, por enquanto, eu faço o que a sala me permite, né? Mas eu tenho estudado a sala para que algum dia eu faça como naquela animação do Mickey, né? Em que ele faz mágica. Assim, a primeira animação do Walt Disney, né? Que o objetivo é que um dia a sala faça o que eu quero. Sim. Né? E aí sim a gente vai conseguir avançar nesse processo de relação da tecnologia com o processo formativo. Acho que esse é o grande desafio dos professores de jornalismo. Né? Entender em como trazer essa tecnologia para os nossos processos de ensino, porque ela já está na redação, ela já está na empresa, ela já está no mundo. E se a gente ficar fora disso, a gente vai estar formando pessoas para um mundo que não existe. Sim. E aí a gente cai na argumentação de quem é contra o diploma. Se é para aprender isso, não é necessário. Tá? E eu acho que a gente precisa ter bastante atenção para isso. Em relação a gente já falou várias vezes aqui sobre esse papel social. Sem dúvida, eu acho que essa função do jornalismo, que é a função social dele, ela vai, desde o início até o fim, vai ser sempre, eu acho, o principal da nossa profissão, que é a sua função social. Para que a gente realize, né, com excelência, né, essa nossa função, é preciso engajamento nos problemas sociais do mundo. Né? Os alunos hoje, eles têm essa preocupação com o momento social, o momento político,
Porque quando a gente fala em política, as pessoas às vezes acham que a gente está falando política partidária. Não, momento político, no campo político do que a gente vive mesmo, da sociedade, de cidadania. Existe esse engajamento? Os alunos estão preocupados com isso? Assim, eu acho que a gente está passando por um tempo muito interessante, assim, em termos de época, né? Porque há um questionamento muito profundo às normas, né? Esses jovens que estão chegando hoje à universidade, talvez eles estejam mais prontos para o debate do que nós estávamos, né? Nós viemos de um mundo que era um mundo normativo, né? Um mundo machista, um mundo heterorreferenciado, um mundo dos armários, né? Um mundo racista, que a gente, né, nesse nosso estado isso é muito forte, de um mundo homofóbico. E claro que não estou dizendo que a nossa cultura está livre disso, pelo contrário. O que eu estou dizendo é que esses jovens que estão chegando à universidade, eles estão mais abertos ao debate do que nós chegamos. Eles têm mais preocupação com a diferença do que nós tivemos, né, e do que o nosso processo formativo teve. Então, isso é uma esperança, isso é uma coisa bastante importante, apesar, de novo, né, de ser uma geração de transição de um mundo para outro, né, eu tenho bastante assim, satisfação em muitos dos estudantes que hoje cursam jornalismo e que têm interesse mesmo nessa função social. Claro que chega muita gente hoje nos cursos com interesse, por exemplo, em jornalismo esportivo, né? Mas essa não é uma tendência de hoje, essa já é uma tendência de alguns anos entre os estudantes. Hoje tem menos interesse em grandes redações, né? Mas ainda tem alguns interesses de pessoas que querem fazer televisão, frente das câmeras, né? Então se preocupam, de alguma maneira, ou mais com uma editoria ou mais com a forma. Mas, de maneira geral, até porque muitas vezes a gente não escolhe a carreira que nos projeta, né? E até por uma questão de tempo mesmo, de cobrança de tempo, existe uma preocupação muito grande com a diferença. E eu ousaria dizer que esse é um dos grandes temas do nosso tempo, né? O Milton Santos já disse que, em nome da globalização econômica, os grandes temas da humanidade foram deixados de lado. E que grandes temas são esses? Exatamente pelo direito de ser. E esses estudantes, eu vejo eles muito engajados nisso, né? Porque muitos conflitos do nosso tempo, muitos problemas do nosso tempo são oriundos exatamente aí, né? No direito de ser. A gente viu aí nos últimos 4 anos de desgoverno, né, a forma como a diferença foi tratada, mas também a forma como a sociedade respondeu a isso, né? Então tem ali também uma disputa geracional, né? Os conservadores exatamente são pessoas que observam a transformação, mas não têm talvez assim, cognição e abertura suficiente para acompanhar a transformação, né? Então buscam uma segurança dentro do conservadorismo. E já a gente vê outro bloco que luta, né, por essa transformação social. E aqui eu não estou falando de uma perspectiva partidária, estou falando exatamente nessa relação do direito de ser. E que eu acho que é o direito mais básico e mais fundamental, né? Então, essa geração tem muita atenção para isso, muita sensibilidade para essa discussão. Então, entendo que o jornalismo ele cumpre a função social, porque quando a gente defende o direito de ser, né, a gente ganha aí um leque muito profundo, né, que vai estar atento, né, até os problemas mais escondidos e visíveis, né, que é a situação das pessoas em situação de rua, né, que é as pessoas em situação de rua, que aumentou muito nos últimos anos. Sim, nossa. Não só em função da pandemia, mas em função, né, desse descompasso na economia do país, né? E estão atentos a isso, estão atentos à questão das identidades, estão atentos à questão, né, de forma geral, as pessoas, e
de novo, eu entendo que esses são os grandes temas, né? Porque aí quando a gente se preocupa com as pessoas, né, esse deveria ser a preocupação primeira, né? A preocupação com as pessoas, a gente busca construir, né, uma sociedade, um contexto melhor para que as pessoas possam ter mais condições. Eu vejo essa preocupação e isso me deixa bastante esperançoso, né? Uma preocupação e uma cobrança dos próprios estudantes, mesmo dos professores, né? Em algum momento que o professor tenha algum deslize, alguma falha, alguma questão importante nesse sentido, né? Os estudantes cobram, os estudantes recusam, né? Então, eles também estão nos educando nesse sentido. Sim, nós temos uma função social, mas a nossa função social está para além, né, dessa tradição mais economicista, né, que nós tínhamos mesmo no jornalismo, né? Então, eu entendo que sim, o jornalismo tem vida longa no sentido do compromisso social, tanto pela sua prática quanto pelas gerações que estão chegando e que eu acho que tem mais abertura para discutir as questões que importam. A gente falou em empatia, né? De certa forma também isso é uma coisa minha, que eu acho que o jornalista ele tem que ser uma pessoa curiosa, né? E aí, em função disso tudo que a gente está conversando, quais as características, não sei se características é a palavra correta, mas como deve se comportar, ou como deveria, ou como seria ideal ou interessante o estudante se comportar para que ele tenha todas as habilidades necessárias para, não é garantir uma carreira de sucesso, porque tem muita gente competente que está fora do mercado, enfim, né? Mas para que ele ganhe ao longo do tempo a credibilidade que a gente estava falando. Assim, a gente vive num mundo de oportunidades, né? Então é um pouco isso. Algumas pessoas têm mais oportunidades que outras, apesar das pessoas não quererem falar sobre isso, preferir falar sobre mérito ou sobre outras questões que estão. Não dá para falar em meritocracia. Outras questões estão colocadas. Mas, assim, a inquietude, eu acho que é a principal virtude do jornalista, né? A gente tem que ser inquieto permanentemente naquilo que a gente faz, né? E, por outro lado, buscar um diferencial. Eu falo bastante isso em sala de aula, que, assim, por semestre formam em torno de, hoje, 300, 400 jornalistas no estado, né? Lá no final do curso, no processo formativo, todos, em princípio, sabem a mesma coisa. E a pergunta é, em que tu te diferencia? Né? Qual é a tua assinatura? Por que tu vai ser visto? Né? Então, a inquietude leva a isso, né? A inquietude de conhecimento, a inquietude da experimentação, a inquietude mesmo de assim, naquilo que tu está fazendo. Existia aquela ditada, assim, né, que se o cara não se movimentar, vai ficar fazendo buraco de rua para sempre. Mas como eu posso me diferenciar fazendo buraco de rua? Né? Então, essa preocupação com a inquietude de fazer bem, claro, né? Ter uma formação consistente, não só das técnicas e práticas jornalísticas, mas, de novo, uma formação consistente sobre o mundo, né? Sobre como o mundo funciona, como as instituições funcionam. Por quê? Porque esse é o jornalista que vai ganhar tempo, né? Claro que está tudo na internet, mas até eu encontrar tudo que importa, leva um tempo. Ou então eu não vou encontrar tudo que importa, né? Então, eu tendo referências, eu já sei para onde correr, digamos assim. Então, acho que essa formação, essa preocupação com a própria formação e a inquietude é uma coisa bastante importante, assim, né? Como característica para um jornalista. Porque, de novo, quando o cara recebeu o diploma ali, todos sabem a mesma coisa. Muito mais daqueles que não estudaram, né? Por quê? Teve seu olhar construído para olhar para o mundo como um jornalista,
E aí esse sim pode dizer que é jornalista. Né, eu trabalhei muito tempo com a Neucira Nascimento, né, uma repórter importante assim, da história do jornalismo gaúcho. Né, e ela sempre dizia assim, ó, eu prefiro dizer que eu sou repórter. Né, jornalista, muitas pessoas são, mas poucos são repórter. Então ter essa curiosidade do mundo, né, ter essa inquietude, eu acho que essa é uma virtude que pode levar o cara a fazer carreira de novo, né? Não só nas funções tradicionais, mas tudo o que o mundo hoje pede, esse saber jornalístico, que é o saber, né, do valor notícia, né, da informação que importa socialmente. E aí, com esse conhecimento, o cara pode fazer muita coisa e ser exitoso, e muita coisa para além das redações, mas também, claro, nas redações. Tem nós identificamos ao longo essa nossa gestão, né, completou um ano agora, e a gente tem um trabalho muito focado nessa busca pelo estudante, né, dessa nossa convicção sobre a questão da importância do diploma, mas como a própria Cristiane Finger disse aqui, é mais do que o diploma, né, é a qualificação, é a informação, né, e uma coisa leva a outra, né. Esse estudante hoje, de certa forma, ele, além de tantas outras diferenças de tecnologia e tudo, ele não tem muito embora ele tenha toda essa preocupação com várias questões, né, que são ações políticas, como nós falamos, ele está um pouco afastado de um viés político-sindical, que também não é partidário, mas sim de coletividade de categoria. Isso a gente sente muito. Porque, em geral, eles procuram união de classe, exatamente. Em geral, o que acontece? Eles saem da universidade com o diploma e aí hoje já estão trabalhando em alguma coisa que efetivamente não exige esse registro, o DRT, né? E estão ali ou estão agindo em blogs, coisas. Daqui a pouco surge um emprego formal, né? Como nos veículos que temos aqui, e eles precisam ter o registro profissional. Eles não sabem nem como fazer, a maioria das vezes. E eles não entendem muito o nosso papel enquanto sindicato, né? Da nossa preocupação, das nossas negociações com o sindicato patronal para a garantia do nosso piso e todas essas situações. Tu identifica que realmente esse estudante hoje, ele não tem esse conhecimento dentro de sala de aula? Vocês chegam a falar sobre a questão do registro, a questão do estudante se experimentar e vir conhecer o sindicato? O Ricardo Belmonte, Ricardo foi meu colega, irmão dele, desculpa. Até trouxe aqui, lembrou que na época que ele era estudante, ele fazia um jornalzinho no sindicato aqui junto, por uma ação que foi construída dentro da universidade, né? Acho que todo mundo se perdeu um pouco. A universidade do sindicato, o sindicato dos estudantes, dos nossos próprios colegas, muitas vezes. Queria a tua opinião, enquanto profissional, né, enquanto jornalista, enquanto professor, sobre essas relações e se tu acha que a gente ainda tem condições de reconstruir isso que já foi feito. Tá. Bom, eu acho que são de todos os lados, né? Porque, assim, primeiro a gente tem que pensar, e eu não sei se vocês têm filhos assim, né, em idade de universidade, ou sobrinhos, ou alguma coisa, claro. Mas eles, essa geração que hoje está dentro da universidade, ela é uma geração do quarto. Né? Então eles, ao mesmo tempo que eles vivem em coletividade, porque eles estão permanentemente online, né? Não sei se é a melhor palavra, mas eles estão permanentemente conectados, eles são isolados no quarto. Né? Então tem esse processo de individualização que isso é da nossa sociedade. Né? Esse é o lugar de chegada do capitalismo, cada um por si e vamos embora. Tem, digamos assim, esse momento de ruptura do diálogo, que eu acho que ali a desregulamentação da profissão levou, né, um distanciamento ali das instituições como um todo. Eu acho que o sindicato entra nesse processo. E tem o terceiro componente, que é o próprio sindicato. Eu acho que dentro do nosso contexto, infelizmente, a política partidária engoliu
o campo político de uma maneira geral, né? E o nosso sindicato passou por um tempo e um processo muito ligado a uma vinculação e uma preocupação político-partidária, né? Ou político-partidários com campo, não necessariamente com partido. E isso levou a uma ruptura, né? Por quê? Porque dentro das redações assim, existia um discurso de isenção, né, de imparcialidade dentro do processo formativo dos estudantes. Existe o discurso da imparcialidade e, em determinado momento, se observava uma certa unicidade dentro do sindicato. Isso, vocês devem recordar tão bem quanto eu, levou a um desagregamento da nossa categoria, né? A rupturas, a disputas muito profundas, né? Então, e a gente vê isso, por exemplo, não é só no movimento sindical, a gente vê isso no movimento estudantil, por exemplo, né? Hoje, assim, o movimento estudantil foi capturado pelos partidos políticos, né? O movimento o conselheiro tutelar hoje foi capturado. Então, o que eu acho que sim, existe uma possibilidade de reconexão, né? Mas aí a gente precisa alargar o nosso campo político. Claro que uma coisa também é um problema, porque assim, né, é o embate entre a questão da diminuição do Estado e aumento do mercado, né? Quanto mais mercado, mais consumidor, menos cidadania. Quanto mais Estado, mais a possibilidade de mais cidadania. A gente precisa chegar a um meio termo, entendendo que a questão do consumo é uma questão do nosso tempo e não tem como escapar dela, né? Então, como as pessoas, de alguma maneira, perderam muito da dimensão de cidadania, algumas instituições não fazem muito sentido no tempo. O próprio sindicato não faz muito sentido no tempo. Se a gente for discutir qual é o papel do sindicato dos jornalistas hoje, né? Então, isso é uma discussão que também precisa ser feita para que haja essa reconexão. Né? E como as instituições educacionais podem se juntar dentro de um processo, né, de impacto social mesmo, que é uma expressão importante hoje dentro do campo educacional, é um dos direcionadores da PUC, por exemplo, né, um direcionador importante. Como a gente faz para realmente, né, em conjunto, impactar socialmente? E aí reinserir, né, os atores jornalistas dentro desse processo. Eu acho que isso é um desafio muito grande. Eu acho que precisa de diálogo e precisa de reflexão mesmo, profunda, assim, né, sobre o que é o jornalismo hoje, né? Qual é o papel do jornalismo hoje dentro desse lugar, qual é o lugar da formação, qual é o lugar do sindicato, qual é o lugar das empresas mesmo. Eu acho que é um trabalho que a gente tem, um trabalho importante e que é possível. Eu acho que tem interesse dos estudantes, mas a gente precisa criar canais mais eficazes de levar esse agregamento, né? Que o sindicato não pareça um lugar que eu pago a mensalidade né? Então, um pouco a concepção das estimulando pessoas. o processo, né? criativo dos estudantes também. E mesmo socialmente, né? Qual é hoje o papel social do sindicato dos jornalistas? A gente vê, por exemplo, uma visibilidade grande dos sindicatos dos professores. A gente sabe que o sindicato dos professores faz, como ele atua, né, etc. Né? E os sindicatos jornalistas. O próprio sindicato dos bancários, né, que já foi um sindicato importante. Qual é o papel social dele hoje? Então, acho que essa é a discussão que a gente precisa fazer, né, o lugar do sindicalismo dentro da contemporaneidade. Né? Então, o sindicato é um lugar de regulação e de exclusão ou é um lugar de acolhimento? Né? Como é que o sindicato está dialogando com as outras profissões da comunicação e com os outros fazeres mesmo? Né? Porque as pessoas estão procurando assim, esse registro precário, né, por algum motivo. Como é que isso está sendo pensado para além, né, de que são inimigos na trincheira? Né? Talvez não sejam, talvez sejam aliados. Como é que a gente pode pensar isso? Então, acho que é um desafio
para todos os campos, assim, para a gente conseguir essa reconexão e esse lugar que o sindicato já cumpriu na sociedade brasileira, né? Claro que a gente teve o azar lá de quando tentou se criar uma ordem de jornalistas, né? A ABI recusou esse lugar e talvez hoje isso fosse mais claro, né? A OAB não perdeu a sua função social, pelo contrário, ela continua com uma centralidade na nossa sociedade importante e que não deixa, no fundo, de ser um sindicato dos advogados, né? Um sindicato com outras funções, claro, mas eu acho que eu acho que tem espaço para isso, tem interesse dos estudantes, mas precisa construir pontes de diálogos mais eficazes. Como fazer aí, eu não sei, mas é como eu observo fazer juntos, e analiso mas esse processo. Contamos contigo, né? Por favor. Bom, poderíamos continuar, né? O resto da manhã, que é o horário que nós estamos gravando, conversando contigo, mas queria te agradecer, né, por essa conversa, por esse bate-papo. Para encerrar, né, que dica tu dá para esse estudante de comunicação? Eu acho que o estudante de comunicação deve acordar todos os dias querendo mudar o mundo, né? Eu acho que isso era uma coisa que sempre foi característico do jornalista, né? A gente falava lá no complexo de Clark Kent, que todo mundo se sentia super-homem, mas eu acho que o nosso mundo precisa disso, né? O mundo que, assim, de fome, né? Um mundo com uma catástrofe ambiental anunciada, né? Um mundo de guerra, né? Então a gente precisa acordar todos os dias querendo mudar o mundo para se tornar um mundo melhor. Isso já é o primeiro passo, né, para aquele a mais assim que a gente pode fornecer a cada dia. Eu sempre digo para as pessoas que no fundo eu sou muito pessimista, né? Eu acho que a nossa sociedade, assim, isso é a ciência que diz, né? Já ultrapassou o esgotamento do nosso planeta e, nesse sentido, eu sou pessimista. Mas, mesmo assim, eu acordo todos os dias para tentar melhorar um pouquinho, né? Então, não adianta a gente ser pessimista ou otimista e ficar parado. A gente precisa fazer coisas, né? Então, a indicação, ou o que eu posso dizer para as pessoas, de uma forma geral, para os estudantes de jornalismo, mas também para os nossos colegas jornalistas, né? Acordem todos os dias querendo mudar o mundo, porque nem se for ali um pouquinho do teu lado, já vai ser uma grande vitória, assim, porque aí mexeu, né? E a gente precisa disso, precisa de uma sociedade que seja profundamente mexida. Mas se cada um mexer um pouquinho, a gente consegue. Muito obrigada. Obrigada.